Gente, está conseguindo visualizar? Alguém me deu um retorno só se estão conseguindo. Eu estou compartilhando. Estão vendo na minha tela? Tranquilo, professor. Boa noite. Boa noite. Tá joia, então. Obrigado. Bom, gente, nós paramos aqui naquele dia que a gente estava conversando. Antes da gente iniciar, eu só queria fazer uma proposta para vocês. Para a próxima aula nossa, eu vou preparar uma situação de aprendizagem para vocês executarem em casa. Não quer dizer que vocês vão ter que usar o instrumental, alguma coisa assim, mas vai ser uma forma de vocês fazerem a parte interpretativa, no caso, do instrumento, e vocês saberem utilizar, na verdade, o instrumento, tá? Porque, dependendo, quando a gente pegar um esquema elétrico na mão, principalmente, que é a parte de diagnóstico um pouco mais... A gente usa, no caso, ferramenta, instrumento, a gente tem que entender, no caso, o esquema elétrico. E para entender o esquema elétrico, a gente tem que ver a parte de alimentação, o que cada um faz. Eu não sei se ficou claro para vocês já o seguinte: quando a gente trabalha num circuito elétrico onde eu tenho sensores, tá? Sensores, a maioria deles trabalha com uma tensão reduzida, tá? Isso quer dizer que eu tenho um regulador de tensão dentro, no caso da central, e essa central vai, no caso, controlar essa tensão de alimentação. Então, toda vez que eu pegar um circuito eletroeletrônico que tenha sensores, ele vai ter uma limitação, então entra uma tensão abaixo. Quando eu estiver numa linha desse, no caso, sinal para alimentação de um atuador, vocês terão a tensão de alimentação da bateria. Então, se for, no caso, 12 volts, 12 volts. Se for, no caso, 24, 24, tá? A gente tem que, no caso, se limitar e começar a entender essa questão quando a gente vai trabalhar nessa situação, tá ok? Bom, eu havia falado para vocês a questão do analógico e digital. Atualmente, gente, a maioria dos instrumentos são, no caso, digitais, tá? Sensibilidade, isso aí vai muito no caso do instrumento que vocês estão em mãos. Não quer dizer que, por exemplo, eu peguei um instrumento que custa muito barato, que ele é ruim. Mas, na verdade, vocês têm que ver qual que são as limitações que ele tem, no caso, em relação ao que ele pode fazer e entregar para vocês, tá? Seria a sensibilidade do instrumento. Então, cada vez que eu pegar um instrumento desse na mão, eu já verifico e vejo qual que é, no caso, as medidas de referência que a gente pode ter aqui. Por exemplo, nesse desenho aqui, ó, que a gente está vendo, a amperagem máxima desse cara aqui, 10 amperes, tá? E a voltagem máxima, aí eu tenho que ver se é em corrente alternada ou corrente contínua. Então, eu tenho aqui, corrente contínua são 1000 volts e corrente alternada 750. Então, começa prestando atenção nessas situações. Então, eu tenho aqui algumas relações. Nos dígitos, existem modelos que tem com 3 dígitos, com 4 dígitos e 5 dígitos. Aí depende, no caso, isso que eu estou falando para vocês, a sensibilidade do instrumento. Toda vez que eu tiver um retorno com um número do lado esquerdo 1, tá? Ou OL, prestem atenção, OL, o que vai acontecer? É estouro no caso de escala. Ou ele pode estar, no caso, muito baixa, ou ele está, no caso, muito alta. Então, aí eu vou ter que mexer no seletor e mudar essa escala. Uma coisa que a gente tem que aprender, no caso, desde o início aí. E existe, não é o caso desse cara aqui, que é o zero, no caso, real. O que é o zero real? Toda vez que você vai começar a fazer a medida, em vez de você pegar, você encosta as entrepontas dela e você zera o instrumento. Aí, a partir dali, eu desprezo, na verdade, a medida que tem, ou a resistência que eu tenha
no caso, nas minhas pinças de medição. Então, o ideal é que vocês, toda vez que for fazer uma medida que vocês queiram a precisão, façam isso, zerem, no caso, as pontas. Tá? Até um fator de vocês verem se está funcionando ou não o instrumento adequadamente. E isso é válido tanto para um instrumento, no caso aqui, digital, quanto um analógico. Tá? Se tem alguma dificuldade, coloquem lá na escala onde eu meço resistência e eu verifico isso aí, fica muito mais fácil. Ok? Bom, uma coisa que também, não sei se vocês trabalharam aí com o pessoal, ou deve ter trabalhado para trás, esse instrumento que está mostrando aqui é um instrumento extremamente simples, não é um instrumento que seja automotivo, igual o pessoal fala, porque quando a gente fala que é automotivo, ele traz algumas escalas aqui um pouco diferenciadas, tá? Em alguns casos eu tenho a parte de rotação por minuto, eu tenho duty cycle, eu tenho ângulo de permanência. E esse ângulo de permanência hoje é muito pouco usado, porque era muito usado isso aí quando era o tempo que a gente tinha sistemas de distribuição que eram dinâmicos, ou eu tinha distribuidor no carro. Na atualidade, a gente não tem isso porque o disparo, ou quando arma, no caso a ignição, é feita por um sistema eletrônico, tá? Aqui só relembrando vocês o seguinte, toda vez que eu for, no caso, fazer uma medida com esse instrumento, vocês vão ter que verificar na escala e verificar quais que são, no caso, a escala que você está medindo, tá? E o posicionamento aqui também das minhas garras ou das minhas pinças, no caso de seleção ou de teste. Então, eu tenho que estar muito ligado em relação a isso, principalmente quando eu estiver trabalhando com corrente elétrica. Porque se eu estiver mexendo com corrente elétrica aqui e for lá e querer medir uma tensão elétrica, se esse instrumento não estiver com proteção, tá, no circuito, ele vai torrar, vai queimar na tua mão. Tá? Então, é bom que cada um que for fazer a medida com o instrumento, ele esteja ciente do caso, no que ele vai estar verificando, qual que é a unidade de medida ou a grandeza elétrica que ele está medindo. Aquilo que eu falei para vocês, o que mais a gente utiliza, no caso, para a nossa área, tensão e resistência. Em alguns casos, a gente vai ter aqui testes de diodo e continuidade, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, o que quer dizer cada um desses. Bom, então, a gente vendo aqui, ó, nos dois casos, quando eu estiver medindo voltagem, a letra, no caso de representação, quando eu estou medindo tensão elétrica, é o V, tá? E o que vai determinar se é corrente contínua ou alternada é a segunda representação que a gente tem aqui. Ou ela vem lateral e às vezes ela vem embaixo, no caso da letra. Então ele tem aqui essa onda aparecendo sua letra do senoide, seria uma corrente alternada. E quando ela tiver pontilhada, ou uma linha, no caso, reta aqui, pontilhada, a gente vai ter uma corrente contínua, tá? Uma tensão contínua, na verdade. Então, nesses dois casos, eu tenho que fazer a seleção manualmente. Salvo aguarde, gente. Hoje nós já temos instrumentos que são automáticos, só que você tem que setar que a medida vai ser automática e na hora que vocês colocarem no circuito elétrico, ela já vai fazer a conversão rápida e já faz a medida para vocês. Só que aquilo que eu falo para vocês, os instrumentos que cada vez ele vai se aprimorando mais, o custo operacional dele é mais caro, tá? Se eu pegar um multímetro, por exemplo, Fluke, uma marca assim muito bem conceituada, se vocês pegarem, ele tem esse tipo de medida, na verdade, automática, tá? Ele faz a parte de tensão, ele vai fazer a parte, no caso, de resistência elétrica, sem você ficar precisando mexer no seletor, tá? Bobeira e mimimi, mas é que, assim... Outra situação, gente, a gente tem aqui, ó, quando eu quero trabalhar com milivolts,
Ah, a Luciano, gente mas quando que eu compreende. vou trabalhar com A mesma milivolts? coisa, né? A Eu quero, desigualdade por exemplo, a desigualdade verificar se eu racial. tenho Essa uma foi fuga de que me corrente. chamou muita Tá? atenção e que eu achei bastante bacana, né? Ele fala que 51% da população brasileira é negra e que a outra parte, né, os 49%, tem o dobro de oportunidades do Então, que Luan, vou fechar teu a cor da pele, né? Então, microfone. Tava dando ressonância aqui. Continuando lá, gente. Então, a gente tem aqui milivolts, é quando eu vou, no caso, testar uma fuga, tanto de tensão quanto corrente. Em alguns testes que a gente pode fazer, por exemplo, vocês já tiveram a disciplina de sistema de carga e partida? Marcelo, tiveram ou não? Já, Já? já. O professor fez teste para vocês lá de fuga de corrente do coletor do alternador ou do coletor, no caso do motor de partida, não? Ei, Então, a gente utiliza o nosso voltímetro ou, em alguns casos, eu utilizo lá o tatu, igual vocês viram. Só que no tatu, eu gero uma tensão de 110. Acho que é mais possível do que no caso de ter o quê? Uma fuga de energia, tá? E ele, naquele tatu, ele tem, no caso, um voltímetro lateral que você vai testar a fuga, no caso de tensão que tem no coletor quando ele está em curto-circuito, tá? São coisas assim que você vai utilizar, são aparelhos que não são, no caso, tão modernos, mas ele te traz, no caso, algumas respostas em relação que, por exemplo, quando você tem uma corrente muito elevada, na hora que você dá a partida, o consumo é muito alto, e se tiver uma fuga, pode ocorrer de, no caso, o motor não virar. Então, faz parte do diagnóstico, tá? Resistência. Resistência também é outra coisa, que quando a gente não tem o teste de BIP, no caso, num multímetro, eu posso usar a resistência, porque a resistência, se ela, no caso, medir e ela bater zero, é sinal que não existe resistência. Então, vai estar, no caso, com integridade o fio, tá? Em alguns casos, vocês vão ter que, no caso, movimentar o circuito ou o chicote elétrico para ver se ele não tem alguma interferência ou ele acaba fazendo algum aterramento ou entra em curto-circuito ou alguma coisa assim, tá? Seria o adequado estar trabalhando dessa forma. O diodo aqui, o teste de diodo, é específico aí, por exemplo, se a gente, no caso, medir, for desmontar um alternador, o adequado é vocês desligar ele, no caso do circuito elétrico, porque pode ter uma interferência, no caso, de fuga. Então, o adequado que na hora que vocês montarem é, no caso, desmontar ou desligar o diodo, no caso do sistema, para, no caso, estar fazendo essa parte, conferindo a medida, no caso, ou se ele está em curto-circuito, ou se ele realmente não está aberto, alguma coisa assim, tá? No caso da alternador, a gente tem diodos positivos, negativos e os diodos de excitação. Esses são os que podem ser, no caso, medidos lá. E outra situação, em questão de diodos, são alguns modelos de diodos que são colocados em alguns relés eletrônicos, para segurar o retorno de corrente, para não danificar circuito. Então, também, dependendo da situação, vocês têm como estar identificando isso daí. E corrente, gente, corrente alternada e corrente contínua, eu estou verificando fluxo, no caso de corrente, que está, no caso, alimentando um consumidor. Pode ser uma resistência, pode ser uma lâmpada, pode ser um alto-falante, tá? E no nosso caso, nós vamos estar aí utilizando sempre a corrente contínua, tá? E a representação é pela letra A, e aí a mesma coisa. O símbolo lateral é lá
corrente alternada, nós vamos ter lá o senoide, e a corrente contínua, a linha tracejada é a linha contínua. Tá? E eu não falei lá, no caso da resistência, que é a letra ômega, no caso que é uma representação aí também dessa parte. Nós estamos falando também de instrumentos para vocês. A gente pegar alguns instrumentos que tenham um custo mais elevado, ele às vezes trabalha com mais confiabilidade, por exemplo, nessas pinças. Principalmente quando a gente vai trabalhar com tensões muito altas e correntes muito altas. Tá? Corrente, né, é um negócio assim, preocupante de ficar se medindo, porque se o cara não souber medir isso aqui, ele pode, no caso, se acidentar. A gente tem aí, quando eu tiver uma corrente acima de 0,3 décimos de ampere, aí vocês pode, no caso, dar uma parada cardíaca no camarada. Tá? Aí vocês vão perguntar assim, mas como é que eu tomo choque da bobina e nunca morri? Alguém já tomou um choque de bobina aí de carro, de moto, alguma coisa assim? Já tiveram esse desprazer ou não? Tem gente que fala que é durão e toma choque, não morri. É que a tensão, nesse caso, gente, a corrente, no caso, é muito baixa e a tensão é alta. É que nem, no caso, colocar o boi para dentro, no caso, lá de um caminhão que carrega o boiadeiro. Então, eles empurram dando choque o bicho, tá? É a mesma coisa, só que a corrente é muito baixa. Bom, aqui, gente, a gente tem as duas pinças, igual eles tratam aqui, né? Que é as duas pontas de prova. E elas têm os posicionamentos. Nesse caso aqui, ele só tem 3 posições, tá? E isso facilita. Então, a gente vai pegar lá e uma coisa, o seletor que a gente está vendo aqui, toda vez que eu, no caso, for medir ou utilizar seletor, façam isso gradual, não vão pegar e vira com tudo aquilo, que senão eu vou acabar desgastando a pista, daqui a pouco eu tenho, no caso, medidas erradas que eu vou estar fazendo, porque houve um desgaste, pode entrar em curto uma pista em relação à outra aqui e dar uma medida errada para vocês, tá? Aqui, se a gente começar a fazer uma analogia, a gente vai ver um pouquinho para frente, então eu tenho que a tensão em corrente contínua, eu posso trabalhar, no caso, de 0 até 200 milivolts, de 0 até 2.000 milivolts, tá? De 0 a 200 milivolts, tá? Aqui não chega nem a 1 volt. Nesse caso aqui, de 2 volts, de 0 a 20, que é a escala que a gente usa normalmente para mexer com os veículos. Se a gente não conhece ou estivesse mexendo com um caminhão, teria que estar nessa escala de 200, tá? Aí eu trabalharia nessa escala. E acima disso aí, de 0 a 1.000 volts, tá? Aquela recomendaçãozinha básica novamente para vocês. Sempre quando eu não conheço o circuito, começo com uma escala mais alta. Se der estouro de medida ali, você vai corrigindo pelo seletor, tá? Corrente, a tensão aqui alternada, ela faz de 0 a 200. Então aqui eu estou pronto para medir, por exemplo, a tensão que é utilizada, no caso, nas residências aí, né? E quando eu pego uma tensão mais alta, aí, acima de 200 volts, eu tenho que, no caso, passar para 750. Outra situação, então eu tenho aqui em ampere a corrente, ó, 200 microampere, 2 microampere, 20 mili, 200 mili, tá? São medidas muito baixas que às vezes eu vou estar medindo aí, o pessoal que mexe com circuito eletrônico, ou se eu tenho uma fuga de corrente muito baixa, eu posso ver dessa forma, tá? E de 0 a 10 amperes ali, quando eu tenho uma corrente mais alta. Eu estou medindo, por exemplo, o circuito de iluminação lá, luz alta e luz baixa. Então, eu tenho um consumo relativamente alto. Então, eu tenho que, no caso, colocar aí na corrente mais alta. Tá? Aí,
alguns pode ser que perguntam assim, senhor, mas se eu tenho uma corrente muito alta, ele só vai ultrapassar aquilo se, por exemplo, eu pegar, sei lá, um motor, no caso elétrico, quando ele tem uma atuação muito alta, uma resistência, por exemplo, lá do sensor de temperatura, alguma coisa assim, vocês vão ver que trabalham, às vezes, com a corrente mais alta. Tá? Um motor em curto-circuito ou um motor pesado para girar, vocês vão ver que isso aí estoura a corrente lá em cima. E aí tem consumo muito alto. Vocês lembram aí qual que é a corrente de consumo, no caso, na hora da partida de um carro, não? Ou corrente de start, que eles chamam na bateria? Alguém lembra disso lá? Benhur, Emerson. Alguém lembra aí o que é isso ou não? Marcelo? Magno? Podem falar, gente. Não precisa ficar com medo de errar. Esqueci 300 amperes, eu não lembro mais. Então, gente, na hora da partida, o que mais consome, no caso, energia, ou no veículo, na hora que a gente dá a partida, é o local onde que vai ter o maior consumo da bateria. E a bateria ela tem que ter um poder de reação depois, de recarga também, né? Então, a gente tem que ver o seguinte, o motor está parado, está inerte. Na hora que vai dar a partida, para o motorzinho elétrico tirar ele da inércia, pesa demais. Então, força. E aí, em alguns casos, eu tenho até 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o valor de referência da bateria. Se eu tenho uma bateria de, por exemplo, sei lá, 60 amperes, se eu tiver 3 vezes o valor, é só eu fazer essa multiplicação. Tá? Ela vai ter que ter, no caso, aí mais ou menos em torno de 180, 200 amperes para tirar o meu motor da inércia e ele entrar em funcionamento. Caso contrário, não tem como. Falando em diagnóstico dessa forma, gente, como é que eu faria um teste, por exemplo, de uma bateria, para ver se ela está em condição ou não de uso? Eu chego lá agora nós estamos falando aqui com o multímetro, encostar lá, dá 12 volts. Essa bateria tá boa ou tá ruim? O que vocês acham? Arrisquem, gente. Vamos lá, ajuda eu. Na hora da partida, ela tem que ir até... Na hora da carga ali, tem que ir até 14, né? 14 ponto... Hã? 14 ponto quanto? Vamos lá, gente, ó, seguinte. Vamos fazer assim. Se eu tivesse, por exemplo, uma caixa d'água, e a caixa d'água ela tivesse uma torneira, e as duas tivessem a mesma altura, ia conseguir escoar água ou não? O que vocês acham? Eu tenho que ter uma diferença, gente. Então, para recarga, normalmente, isso que você acabou de falar, Marcelo, se ele tiver 12 volts de alimentação e tiver 12 volts de carga, a bateria está em equilíbrio, ela não carrega. Por isso que a gente tem que, no caso, colocar uma tensão maior. Então, a gente tem lá até, dependendo da situação, em 2,6, 2,8 volts a mais. Apesar que a bateria em si, quando ela está carregada totalmente, se você pegar, ela tem 2,1 cada vaso, você multiplica por 6, ela vai ter lá, no caso, para mim, aproximadamente 12,6 volts, uma bateria. E quando ela entra em funcionamento, igual você falou, ela vai estar produzindo lá em torno de 14,2 até 14,8, para ela estar 100%. Os motores diesel, gente, quando eles eram mecânico ainda, com
bomba injetora lá, né, Marcelo? Aham. Os camaradas iam dar a partida, ele olhava lá, tinha que acelerar para ver se estava carregando. Se ele não tivesse carregando, ou ele tivesse dando 12, era sinal que o meu alternador já estava com algum problema. Se fosse dínamo ainda era pior, né? Os motores mais antigos ainda. Mas ele tem que manter aquilo ali, e às vezes o pessoal vai lá e liga as lâmpadas, liga algum circuito consumidor, vê se a corrente ou a tensão, no caso, sobe, para ver se mantém lá, no caso, o funcionamento. E aí tem aquele dimensionamento também do alternador que vocês devem ter visto lá. Para manter o equilíbrio de carga da bateria, o cara pega todo o circuito consumidor, por exemplo, do veículo, e aí ele coloca uma taxa lá de, vamos colocar assim, para não ficar no gargalo, ele coloca, no caso, uma folga. Então, se ele tem lá que um consumo de, sei lá, 35 amperes, ele vai colocar um alternador que carregue 45, tá? Sempre dessa forma, para manter, no caso, um limite ali, sem, no caso, ficar zerando muito, no caso, ou forçando demais o alternador. Vocês já viram falar de apagão, no caso, na hora do funcionamento de um veículo ou não? Apagão elétrico já? Alguém já viu falar nisso? Principalmente nos carros eletrônicos hoje. O que é um apagão elétrico? Apagão elétrico, por exemplo, meu alternador não está carregando, e aí ele começa a drenar a bateria, até chegar a um ponto que a bateria zera. Aí para. Ou ele começa a falhar, porque ele não vai ter corrente para alimentação do circuito. Tá? Que até então, vocês devem ter visto lá que o alternador é que mantém o circuito elétrico funcionando, né? Então, ele estabiliza a carga da bateria, e depois que ele estabilizou a carga da bateria, ele é a fonte de alimentação, por exemplo, do circuito elétrico. Aí, se eu somasse tudo quanto é, por exemplo, item que é consumidor, aquele alternador tem que estar possível, no caso de estar alimentando aquele circuito inteiro, sem, no caso, drenar a bateria. Tá? Eu posso, no caso, testar isso, gente? Posso. Se vocês tiverem, por exemplo, um amperímetro de grande capacidade, ou um multímetro que faça grande capacidade, vocês podem, no caso, pegar o circuito de alimentação e verificar qual que é a corrente de alimentação, no caso, do alternador para a bateria. Tá? O que não dá para fazer, pegar um multímetro desse que nós estamos aqui falando, querer testar a corrente, no caso, de uma bateria. Na hora que eu testar a corrente da bateria, ele vai queimar na tua mão, porque é igual nós falamos assim, a corrente de start de uma bateria é muito alta. Existe, por exemplo, no mercado, alguns que fazem esse tipo de teste. Quando eu falo em testador de alta descarga, vocês vão ver que ele é possível de fazer isso. Tá? Não sei se já viram isso sendo executado. Bom, aqui algumas regras, gente, para a gente estar usando aí o multímetro. Então, eu tenho aqui a ponta de prova preta, ela sempre vai ficar numa posição. Tem gente que fala que é o aterramento, tem gente que fala que é o comum, tem gente que fala que é o contínuo. Então, depende como é que o cara vai, no caso, mas ela colocou nessa posição que é o com, ela vai permanecer para qualquer medida que vocês façam. Eu só vou fazer essa inversão aqui, ou tirar essa coisa, se eu for colocar alguma garra, por exemplo, para me medir rotação, ou para medir temperatura, que daí a gente muda o posicionamento desses caras aqui, e não utiliza, no caso, essas pontas de prova. Tá? Mas caso contrário, se for um instrumento, no caso desse aqui, padrão, vocês vão ver que ele sempre permanece naquela posição. E para identificar, tá lá, ó. Tem 10 amperes, aí eu tenho, aqui na segunda medida, o que ela faz aqui? Ela tá lá, ela mede tensão, resistência e miliampere. Tudo nesse, no caso, borne aqui. Tá? E aí o problema que eu falei para vocês, o cara vai estar medindo tensão, se ele trocar e pôr na corrente, ele vai danificar, por exemplo, o instrumento. Isso é um negócio que é comum acontecer. Tá? Lá no Senai, nossos multímetros, tem muitos deles que estão isolados lá, porque os caras já fizeram dessa. Já tentamos arrumar, mas estoura a trilha, daí quando estourou a trilha não tem o que fazer. Aqueles maiores que tem lá, mesmo com proteção,
dependendo da situação, o cara vai querer testar uma bateria, igual eu falei para vocês, de corrente, estoura, tá? Aí não tem fusível, não tem sistema de desarme que vai estar protegendo. A vermelha, igual está aqui, ó. Então, se eu quero medir tensão, ela tem o posicionamento, igual estou falando para vocês, a ponta, sinalizando lá. Resistência no mesmo lugar, tá? Só que eu devo ter que fazer a seleção pelo seletor. Gente, em que caso que eu uso o BIP, por exemplo, de um multímetro? Alguém sabe me dizer aí? Idrissa? Você sabe me dizer, Idrissa? Luiz, tá escutando? Benhur? Fernando? Marcelo, sabe dizer, Marcelo? Posso não repita a pergunta? Para que eu uso o BIP, por exemplo, de um multímetro? Um teste de continuidade? Teste de continuidade. Quando eu testo continuidade, o que eu estou vendo, Marcelo? Uma corrente do circuito? Não. Vamos pensar assim. Quando eu testo continuidade, eu estou com o circuito desligado. Tem que ser, de preferência. Não. Desculpa, não é corrente, Vamos lá. Como que eu posso escrever? Não é resistência porque nós estamos vendo a integridade, na verdade, do circuito, né? Porque quando a gente liga o BIP, a gente está induzindo uma corrente no circuito e ela vai te dar um retorno, um som. Na verdade, que é um buzzer que vai estar lá dentro que vai gerar um ruído, né? Então ele vai falar para você, ó, o fio está íntegro, não tá quebrado, não está rompido, não está em curto-circuito. Então ele vai, no caso, falar para você que aquilo ali está funcionando legal, tá? Uma coisa que vocês têm que aprender já também. Na hora que eu estiver utilizando, por exemplo, o multímetro, eu posso fazer o teste de integridade do sistema, ou tem muita gente que chama que é de resistência do sistema, fazendo com o BIP. E tem gente, por exemplo, que vai fazer o teste de alimentação. O teste de alimentação é feito com um sistema energizado. Só que daí eu não uso, no caso, nem o ohmímetro, que é o que mede resistência, e nem o BIP. Eu vou estar usando o voltímetro, que daí eu estou vendo a tensão de alimentação de cada circuito, seja ele do sensor ou de um atuador. A gente tem que pensar assim. Então, toda vez que, por exemplo, a gente precisar fazer uma analogia, por exemplo, num circuito elétrico, vocês vão ter que fazer o teste de continuidade, que é esse que a gente falou aqui agora, que o Marcelo falou, que a gente vai estar verificando a integridade do sistema, e o teste de alimentação com o circuito ligado, tá? Fiz isso, eu estou sabendo que eu estou tendo retorno, por exemplo, da minha central até no lugar, ou alimentação do circuito. Aí eu passo para os sensores e atuadores. Aí eu faço o teste físico, por exemplo, do sensor ou do atuador. O que é um teste físico? É para ver se ele está acionando ou não. Então, um sensor de temperatura, como é que eu faço um teste físico nele? Alguém sabe me dizer? Primeiro passo, o cara vai lá e testa o quê? A resistência elétrica. Não é isso, Emerson? Tá escutando, Emerson? Então, gente, ó, a primeira coisa eu faço lá, eu meço a resistência do sensor. Quando eu tenho essa resistência, aí eu tenho que ver se ele é um PTC ou NTC, aquilo que a gente comentou na semana passada. Então, o que vai acontecer? Conforme a modificação física do onde que ele está em contato, ele vai, no caso, fazer a variação.
Então, se ele está com ele frio, ele tem uma resistência, e com ele quente, ele tem outra resistência. E com isso, eu vou saber se é a integridade do quê? Do meu componente. Se eu testei o componente está tudo ok, tá? E está dando um resultado errado, ou, por exemplo, o sistema que a gente está testando está dando uma resposta errada, pode ser um problema no caso de software, pode ser um problema, por exemplo, de central, alguma coisa assim, tá? Então, eu vou por eliminando os defeitos para me chegar no caso onde eu vou fazer a solução, tá? Lembra que para a gente falou lá aquela sequência, a gente já faz a sequência, ó. Pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser aquilo. A falha, a consequência. Então eu tenho que ver o que é a falha e qual que é a consequência que ela dá. Então a gente vai fazendo essa analogia para mim resolver o problema. E se eu fizesse isso num sistema mecânico? Quer ver, ó? Marcelo, por que você faz o motor? Porque tá em desgaste, o motor tá fraco. Isso. Algum barulho. Então, nesse caso, como é que é os instrumentos você vai ver se tá gasto ou não? O que você usa lá? Primeiro. Você manda fazer o quê? Medir cilindro. Medir cilindro. Se ele estiver batendo, o que você vai ver? Vai ver folga de biela. Biela, pistão. Se tiver tucho, dá uma olhada no caso de tucho. Essas coisas que você vai ver. Então, na verdade, ó, quando a gente faz analogia, por exemplo, de um sistema elétrico para um sistema mecânico, o sistema mecânico a gente usa muito mais, por exemplo, o sentido da gente, que a gente está vendo a audição, eu vou ver o barulho, às vezes eu vou pegar e passar a mão, vou ver se está arriscado, por exemplo, a camisa, tá? Então a gente tem algumas coisas assim que a gente faz empiricamente, no caso, sem o instrumento. Eu só não vou fazer, no caso, a medida, que daí a medida eu dependo, no caso do instrumento de medida, pode ser um micrômetro, pode ser lá um relógio comparador, aí depende, no caso, onde você vai estar medindo, tá? Mas, a maioria das vezes, se for para fazer uma medida, a gente precisa disso. A diferença com os sistemas elétricos é que o sistema elétrico a gente não vê o que a gente está medindo. Então, a gente tem que utilizar do instrumento. Então, é uma dos X das questões aí que a gente está utilizando o instrumento para medir as grandezas elétricas. Bom, vamos lá, gente. Aqui, ó, miliampere. Vocês viram que não trocou a posição no caso do quê? Da ponta de prova. Ficou lá na mesma condição. Por quê? Uma tensão muito baixa e ele, no caso, vai estar me dando um retorno ali, no caso, no painel do meu multímetro, tá? Aí, logicamente, aquilo que eu falei para vocês, depende, no caso, a sensibilidade, a gente vai ter maior ou menor essa sensibilidade que a gente tem desses caras, tá? Aí tem aqui, quando eu vou medir uma corrente mais alta, troca a posição, coloca lá no borne de 10 amperes, e aí, ó, o multímetro não serve para leitura de carga de alternador, tá? Isso quer dizer, a corrente que o alternador manda é muito alta e ela é oscilante. Por que é oscilante, gente? Porque se eu ligar um consumidor que ele tem uma corrente que ele consome muita energia, já vai dar um salto lá em cima. Então, se, por exemplo, você está lá medindo, vai lá, não, vou medir aqui com 10 amperes mesmo. De repente, você vai lá e liga, por exemplo, um motor que levanta o vidro, por exemplo, e está pesado. O consumo disso vai subir lá em cima. E, às vezes, pode estourar o quê? O instrumento. Então, cuidado nessa situação, tá? Em relação a medir a carga de alternador. Alternador, gente, outra coisa. Ele, quando a bateria está com problema e ela não está segurando carga, ou o alternador tem um circuito consumidor muito alto no sistema que está consumindo, ou está em curto-circuito, algum lugar que ele está tendo um consumo muito alto, ele começa a tomar potência do motor. Por quê? O alternador pesa e o motor tem que girar o alternador.
Então, toda vez que ele estiver carregando mais, vocês vão ver que ele vai pesar muito mais. Então, ele acaba tirando um pouco da potência do motor. Inclusive, gente, ó, inclusive, lembrando vocês aí que na hora que eu tiver, por exemplo, homologando o motor para mim saber qual que é a potência do motor, o que eles fazem? Existem 2 testes que podem ser feitos. O teste de potência líquida e o teste de potência, no caso, total, tá? Que na verdade seria o quê? O total é aquela uma que o cara fala assim, olha, o meu motor produz 180 cavalos, só que ele fez esse teste sem nenhum acessório ligado, tá? Só que quando eu falo que é potência líquida, vocês vão ter que fazer, tem um negócio em engenharia que os caras multiplicam por uma constante de 0,86, que aí vocês vão ver que ele vai dar uma perca. Aí cai lá, no caso, essa potência em alguns porcentos. Então, nem sempre aquilo que o cara vende lá, eu estou vendendo um motor de 150 cavalos para você. Às vezes, na hora que se ele fez o teste só na bancada do motor livre, sem nada, ele pode dar uma potência bruta até maior que às vezes que essa aí. Mas a potência líquida que ele tem que ligar todos os acessórios, tá? Para vocês entenderem também essa situação. A gente estava falando aqui de alternador. Alternador, ele vai depender muito, por exemplo, do circuito elétrico de cada veículo, tá? O quanto que ele consome, o quanto que ele precisa para manter aquele circuito inteiro funcionando. Então, cada um vai ter um tipo de enrolamento, cada um vai produzir mais ou menos, no caso, corrente elétrica, tá? Aí depende, quanto mais acessórios ou mais consumidores tiverem, no caso, no veículo, esse alternador vai ter que ter uma capacidade maior, no caso, de carga. Então, se vocês pegarem, por exemplo, tem alguns alternadores já estão rodando por aí, de 120, 130, 140, 150 amperes. É uma mini usina de força esse negócio, tá? Então, não dá para a gente ficar, no caso, querer medir um negócio desse, que é até complicado de você medir uma corrente alta igual essa daí, tá? Aqui, gente, ó, volta novamente. Então, tem o seletor, aqui ele está mostrando como é que vai ser as medidas. Esse cara aqui, ó, então a gente vai ter sempre um off, ou aqui em cima, em alguns casos tem embaixo também, aí depende do instrumento. Esse hold aqui, às vezes eu tenho um instrumento que esse Hzinho aqui, ou ele tem lá um teclado lá que ele vai ter hold, tá? Esse hold é para, às vezes é para você pegar limite máximo ou limite mínimo, no caso de medida, tá? Que você pode estar colocando. Em alguns casos, alguns têm um modelo que é esse botão aqui para você deixar automatizado, por exemplo, o processo de resistência ou o processo de tensão que você vai estar medindo. Então, aí depende de instrumento para instrumento, tá ok? E ali, ó, uma coisa que a gente falou para vocês, parâmetro. Então, toda vez que tiver o ômega, resistência. Tiver a letra A, aí eu tenho que ver se é corrente alternada ou corrente contínua. V, no caso, a tensão. E aqui apareceu um negócio novo aqui, tá? Apareceu aqui um F, que é capacitância. O que é capacitância? Capacitância é a capacidade que eu tenho num elemento lá de armazenar energia, tá? Ele está dando aqui em 20 microfarads, 200 microfarads e nanofarads e 20 nanofarads. E esse farads é a medida, no caso, de capacitância que a gente tem no circuito. Então, essa capacitância, gente, se for um capacitor, é o quanto que ele, no caso, retém, tá? E ele tem, no caso, dentro dele, um enrolamento, que vocês vão ver lá, que é um dielétrico, tá? Esse dielétrico é o quanto que ele fica isolado um do outro, tá? Depois que você tem esse enrolamento dentro lá, que é a micra, ou não sei se já viram alguns ferros antigos que o pessoal pegava a resistência, não era uma resistência metálica, era um monte de lâmina que era colocado, então tinha uma resistência igual aquela que era chamada, que o pessoal, a micra lá, que
fazia capacitância no conjunto ou a resistência que tinha para conduzir energia. Tá? Outra coisa que apareceu aqui também, temperatura. Tá? Aí eu já fico mais próximo, por exemplo, do que a gente tem alguns multímetros que a gente tem automotivo. A única coisa que faltou aqui para nós foi duty cycle, tá? Que é, na verdade, o tempo de ciclo ou ciclagem no caso de funcionamento. E, no caso, a gente tem ainda um tacômetro, que, na verdade, que mede a rotação do motor. Tá? E aí, para a gente, no caso, verificar, acertar a rotação do motor, se ele está trabalhando dentro, no caso, do limite ou fora do limite, aí vai estar utilizando esse instrumento aí para estar verificando. É uma pinça, na verdade, que vocês vão colocar e vai captar aí a rotação pela frequência, no caso da centelha elétrica. Então tá aqui. Esse cara aqui, o que nós temos aqui, ó? Quantos bornes? 1, 2, 3, 4 bornes, né? Então, esse cara aqui possibilita, no caso, a gente ficar trocando aqui os posicionamentos e, pelo que está mostrando aqui, ele é protegido por um fusível de 10 amperes, tá? E 20 miliamperes. O máximo aqui, no caso, que ele vai apagar para não danificar, por exemplo, o sistema. Então, tá aí a forma como é que ele vai estar trabalhando. Mais uma coisa. O que é esse cara aqui, ó? Esse cara aqui pode ser usado, por exemplo, por uma pessoa PCD que tenha deficiência, por exemplo, auditiva. Por quê? Ele vai estar mostrando aqui uma lâmpada, no caso de iluminação. Então, quando eu for testar um circuito, como ele não ouve e o sinal é muito baixo, vai sinalizar ali. E também, para o pessoal que, dependendo do ambiente que você está, você já verifica que a luz acendeu, também, no caso, vai propiciar, no caso de você ter uma resposta ou uma análise, no caso, mais rápida no caso do conjunto. Porque se acendeu a luz, você já sabe que está dando continuidade. Tá? Vai medir aqui tensão, no caso aqui, corrente contínua. Então, posicionamento, no caso nossos bornes, tá aqui, ó. Eu tenho o borne que é ou a minha pinça ou a ponta de prova preta que é no com, e o vermelho ali que está medindo tensão e resistência, tá? Até 200 milivolts, aqui ele está colocando até, no caso, 2 volts, de 0 a 2, de 0 a 20, de 0 a 200 volts, tá? E de 0 a 1000 volts. Aqui, vamos supor que o cara está com uma medida muito baixa, e ele coloca aqui 1000. E deu um estouro lá e você não conseguiu medir porque ele não tem uma sensibilidade alta aqui ou um refinamento quando está medindo tensão mais alta. O que ele vai fazer? Você vai ter que mudar a escala para mais baixa, até você chegar na medida em que não vai aparecer lá, que não está aparecendo, por exemplo, as letras, os números aqui que aparecem. O que vai acontecer? Se aparecer o número 1 ou o OL para vocês, é estouro, no caso, de escala. Então, vocês vão ter que, no caso, mudar o posicionamento, no caso, do seletor. Por isso que aparece aquilo lá no cluster ou no painel, no caso do nosso multímetro. Aqui, corrente alternada, ele começou com 200 volts, 20, tá? Esse instrumento, por exemplo, não dá para medir tensão acima de 127. Tá? Se eu colocar aí numa de 220, eu já vou ter problema, tá?
Isso quer dizer que não é um instrumento adequado. Então, a gente tem limitação quando a gente não está usando o instrumento adequado para a medida. Então, depende do que vocês vão estar fazendo, tem que estar verificando, gente, tá? Aqui é a escala para medir temperatura. Aqui, gente, tem um negócio interessante, que é o seguinte, tem modelo desse aqui que ele não precisa usar as ponteiras. Ele vai ter, no caso, uma ponteira em separado e você vai ter um conector que só encaixa naquela posição. Ou você põe aqui positivo e negativo e o conector vai lá e vai direto lá e vai verificar. Não é um termistor, tá? Eles usam muito isso na parte de eletrônica. Eles usam dois tipos de materiais e dá uma diferença de potencial e o resultado disso, ele produz calor. E a resposta que a gente vai ter lá no painel pode ser em graus centígrados ou graus Celsius. Graus Celsius ou Fahrenheit, tá? Aqui, gente, no que o pessoal está usando isso aqui hoje? É duas situações. Ele pode usar o multímetro igual a gente está vendo aqui, ou vocês vão usar aquele por indução que é com ultravioleta, tá? Ou o LED, que o pessoal chama lá, que vai, no caso, tá dando o retorno, tá? Então, esses que estão usando hoje aí, por exemplo, esses termômetros que estão vendo lá na testa do pessoal aí, ele vai indicar lá o LEDzinho na testa do cara, vai dar um retorno e vai dar o calor que está, no caso, o cara está gerando. A gente usa isso aí para quê? Para que a gente usa isso em diagnóstico automotivo? Alguém sabe me dizer ou não? Para que eu vou usar um termômetro? Porque esse aqui é um termômetro no multímetro, na verdade, está medindo temperatura, né? Então, gente, esses caras aqui a gente vai usar, por exemplo, para me delimitar temperatura dentro do ar-condicionado, motor, parte interna ou superior e inferior, ver onde está, no caso, aquecendo mais. Se eu tenho um problema de aquecimento, temperatura, no caso do motor diferente. Então a gente pode, no caso, estar usando esse artifício para ver se está mais quente ou mais frio lá nessa situação, tá? Então, vale lembrar aí que eu posso estar utilizando dessa forma. Aqui, o que eu havia falado para vocês, eu vou estar medindo a capacitância em Farad. Então, microfarad, nanofarad, tá? Isso aqui usa-se muito em eletrônica também, já nos circuitos que a gente não executa, por exemplo, reparo. Então, para nós que trabalhamos com manutenção nesse setor, eu não estou fazendo, por exemplo, reparo no circuito eletrônico. Então, danificou uma placa, danificou uma central, um relé eletrônico, alguma coisa assim, o ideal é fazer a substituição. Não tem como, por exemplo, eu ficar trocando componente, tá? Existia isso até um tempo atrás, por exemplo, o pessoal falava assim, desmontava um alternador, estava estragado por exemplo, um diodo, ia lá, trocava o diodo. Prensava aquilo, é um trabalho.
Ainda, dependendo onde vocês estão trabalhando e o tipo, no caso, de instrumento que está na mão ou o equipamento que está na mão, o pessoal até faz isso hoje. E tem gente ainda que compra as placas separadas. Em vez de trocar, por exemplo, só o diodo, ele troca o conjunto de placa, ou a placa, no caso de diodo, inteira. Tá? Minimiza custo, mas é aquele velho ditado. Você começa a mexer no negócio que ele foi soldado de fábrica, depois você vai mexer. É trabalhoso, tá? Vocês devem ter visto na hora de mexer com o alternador que tem algumas coisas lá que para desmontar dá um trabalho. Não é, por exemplo, você chegar lá e trocar. Hoje tem muita gente que, às vezes, o cara que mexe só com essa parte de eletricidade de automóvel, ele tem lá 1, 2, 3 alternadores lá de alguns carros que são mais frequentes da problema. O cara chega e fala, assim, eu tenho esse alternador para trocar com o teu, é mais rápido, se eu te livro rápido. Caminhão também fazem muito disso, para minimizar o tempo parado, tá? Aqui são as escalas que a gente vai estar trabalhando. Então, se a gente falar em nano, tá? Em micro, então a gente vai ter que olhar aqui as medidas que a gente está falando aqui. Então, quando falar em nano aqui, a medida é extremamente pequena, tá? Micro é um pouco maior. Mas, nesse caso aqui, a escala vai ser muito pequena que a gente está falando. Miliampere, aqui, fuga, no caso, ou se eu tenho lá um circuito que eu estou desconfiado que ele está consumindo, sei lá, um circuito que vai para o som, alguma coisa assim. Se vocês forem ver aqueles rádio ou CD, alguns desses carrossel de multimídia que fica aceso, algum LED, alguma coisa, ele sempre vai ter um consumo, tá? Então, se alguém reclamar que está consumindo demais energia ou acabando com bateria, primeira situação que vocês têm que fazer é ver a alimentação nesses acessórios para depois, no caso, descartar alguma coisa, tá? Ou falar se está com algum problema, alguma coisa assim. Aqui, o que ele fez? Ele mudou o posicionamento, no caso, porque ele foi com uma corrente mais alta. Então, ele está aqui 10 amperes, tá? Aqui, 20 miliamperes, 200 miliamperes, tá? Então, nessa escala aqui, eu posso estar trabalhando aqui a pinça também em outra posição. E aqui, a continuidade, que é o BIP, e a medida de diodo. Quando vocês vão medir um diodo, se vocês colocarem na escala que é de BIP, ele não mede nada, porque a resistência é muito alta do diodo. Todo mundo sabe o que é o diodo. Lembra disso aí, Marcelo? Lembro, sim. Ele tem um sentido, ele pode ser positivo, pode ser negativo, né? Então ele vai conduzir, no caso, a energia no sentido que a flechinha está indicando lá, né? E no sentido oposto, ele faz o quê? A retenção. Então, a gente tem uma posição que a gente fala lá, que ele monta dentro do alternador para ele fazer, no caso, a retificação da corrente. Por isso que a gente tem diodos positivos e negativos lá para fazer essa retificação de corrente. Então, ela corta lá, o sentido vai pulsar só num sentido único para poder recarregar a bateria. E o BIP, aquilo que a gente falou, é a integridade do sistema, ver se, no caso, tá correto, por exemplo, a fiação, alguma coisa assim. Se eu for medir algo que tenha muita resistência, também um sensor que tenha resistência muito alta, também o BIP não vai ser adequado, tá? Aí eu tenho que, no caso, trocar o instrumento, passar para um resistor, ou ali para o ohmímetro. Então eu vou estar medindo a resistência com a parte
e resistência no caso do elemento. Tá? Então, eu vou estar utilizando ali essa parte. Tá ok? E aqui, a parte de resistência. Ó, de 0 a 200 ohms, de 0 a 2.000, a 20.000, a 200.000, 2 milhões e 20 milhões. Logicamente, se vocês pegarem, por exemplo, uma vela de ignição ou um cabo de ignição que tem uma resistência muito alta, que está chegando aí nessa faixa de mega aí, quer dizer que a tua vela de ignição ou cabo de ignição está comprometido, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso daí na hora de estar medindo, tá? E outra situação também, se eu pegar, principalmente nesses sistemas eletrônicos que a gente tem na atualidade, for medir cabo de vela e ele tiver entre 0 e 200 ohms, vocês vão ver que isso aqui vai dar ruído elétrico. O que é ruído elétrico? Pode, no caso, ter fuga. E aí, o que acontece? Pode, no caso, o veículo começar a falhar. Então, para fechar o circuito e estar funcionando perfeitamente, o pessoal tem que estar dentro dos parâmetros que é o que o fabricante pede, tá? Então, se eu pegar lá um cabo de vela, ele tem uma resistência, no caso, padrão. Se essa resistência padrão não estiver dentro, no caso, do adequado, eu vou ter que fazer o quê? A substituição do jogo de cabo. Em algumas concessionárias anteriormente, eles forneciam de um em um cabo. Hoje não. Hoje troca-se tudo. Tá? Então, o adequado aí é que acabe trocando todo o conjunto. Pergunto para vocês, alguém viu lá no sistema lá o simulador lá de multímetro? Entraram lá no EAD à distância lá e viram ou não? Marcelo chegou a ver? Não? Alguém chegou a ver? Não vi ainda. Não viu ainda? Não. Tá bom. Mas deem olhada, gente. Quer ver? Ó, eu até baixei ele aqui só para vocês verem. Quer ver? Ó? Deixa eu tentar, porque aqui foi a última. Ó. Só para depois a gente vai ver aqui. Então a gente tem algumas situações. Está mostrando aqui um caso, por exemplo, de um caminhão. Tá? Ele está mostrando aí, ó. 2 testes que eu posso fazer, gente. Quais são os testes que eu posso fazer? Primeiro, eu posso testar cada bateria, no caso, com ela desligada aqui, que ela tem que dar aproximadamente, no caso, ele está falando aqui 14 volts, mas não dá isso, tá? A gente tem que pensar assim, quantos vasos tem uma bateria, gente? Tá difícil hoje, ninguém quer me ajudar. 6? 6 vasos, gente. Cada vaso desse, gente, ele produz 2,1 volts. E é aquilo que eu falei para vocês, 6 vezes 2,1, então eu tenho que essa bateria ela me produz 12,6 volts, tá? Então, cada bateria que eu pegar, ela vai dar 12,6. Ah, mas, professor, mas eu tô com uma bateria de caminhão. A bateria de caminhão, ela vai ter que dar mais ou menos isso também, 12,6, quando ela está carregada totalmente. Não dá mais que isso, gente. Tá? Então, prestem atenção em relação a isso daí. Eu vou ter uma corrente muito mais alta, porque é uma somatória que a gente vai ter do tamanho e a dimensão que a gente tem de cada vaso. Por isso que a gente vai ter uma corrente que ela vai produzir, que chega lá a 150, 180, 220 amperes, no caso, cada bateria. E aí vem aquela questão. Ah, eu liguei minha bateria em série, eu liguei minha bateria, no caso, em paralelo. Se eu liguei em série, eu estou somando o quê?
as tensão e está mantendo o quê? A corrente. Se eu liguei em paralelo, eu estou aumentando a corrente e, no caso, mantendo a tensão. Tá? Então, se a gente pegar aqui, igual essa ligação que está feita aqui, ó, o camarada funcionou o caminhão. Tá me dando retorno de quanto aqui? 28 volts, ponto 2. Tá? Tá bom ou tá ruim isso? O que você acha, Marcelo? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Perfeito. E aí o que acontece? Porque o padrão dele seria o quê? 24 volts, ele está medindo ali, né? Só que ele está com a corrente Isso. acima para recarregar a bateria. Aqui tem um defeito que costuma dar facilmente, por exemplo, para esses caminhões que trabalham com 24 volts. O Marcelo aqui já mexe com caminhão. Você já viu o pessoal falar que tem que trocar de vez em quando a posição das baterias? Sim. Viu não? Falar nisso não? Já. Por Já. quê? Sabe para Não falar sei por por quê quê. não? Não. Sabe falar por quê? A bateria que vai em contato direto com o motor de partida, ela vai ter um consumo maior, gente. Então, você vai intercalando ela para ter a vida útil das duas mais ou menos parecida. Se eu tiver um problema de bateria, tá? O que vai acontecer? Eu vou começar a ter um problema de mau funcionamento do motor. No caso se for sistema eletrônico, principalmente, pode parecer assim parece que viu visagem o negócio, que daí começa a dar falta de corrente e a tensão, no caso, não é adequada. Você não vê que o motor fica muito irregular. Então, e às vezes o defeito só é um problema de bateria, não é um problema, no caso, do sistema de gerenciamento ou da parte eletrônica do caminhão. Tá? A forma, no caso, adequada de vocês fazerem é testar essas baterias independentemente. Tira a bateria do lugar, faz o teste de alta descarga. O teste de alta descarga geralmente se aplica, no caso, durante entre 30 e 45 segundos, 3, 4, 5 vezes o valor da carga da bateria, e ela tem que manter. Então, você vem com um teste de alta descarga, é um amperinho de grande capacidade. Você fecha o curto, positivo e negativo, pum, sobe lá em cima, pum. Se ele bater lá em cima e voltar para baixo, quer dizer que, por exemplo, a minha bateria já está arriada, tá? Já não presta mais. Então, na hora que ela bater lá em cima, ela vai ter que segurar essa carga por alguns instantes. Até depois ela começar a afrouxar, porque ela vai começar a descarregar, né? Porque eu estou fechando um curto. Mas ela tem que permanecer isso por algum tempo. Não pode. Por quê? Quando você dá a partida, o que acontece? Você não segura a chave forçando, Marcelo? Ou você só rela a chave e ele já pega? Não, sim, né? Segurar um pouco lá. Tem que segurar um pouco para poder girar o motor, né? E na hora que eu seguro o motor lá, ela pesa. Pesou, tá? Se a bateria não estiver ruim, se você tiver que dar mais uma partida, ela vai fazer o quê? Aí ela vai chamar o Tonho. Tonho, 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 e vai, né? E não pega. Pesa, né? Então, o adequado é a gente fazer o teste das duas baterias. Essa bateria que está aparecendo aqui é selada, gente. Não tem como eu verificar a água. Ela vai ter só o tal do olhinho mágico. Mas esse olhinho mágico aqui, às vezes, sujeira que vai desprendendo de dentro da bateria, ela prende esse olhinho e a bateria, às vezes, está em perfeitas condições ainda, mas ela está mostrando lá que o olhinho mágico está descarregada. Aí você vai testar, a bateria está quase explodindo de carga. Tá? Isso não é muito confiável, essa questão do olhinho mágico. Tem alguns fabricantes que até tirou esse negócio, aí não tem mais esse olhinho mágico, que era só para aumentar custo de fabricação. Tá? Então, presta atenção nisso daí. E na hora que vocês forem testar lá independente, vocês vão ter que desconectar esse outro cabo que está aqui, ó, que ela está fazendo a conexão para deixar positivo e negativo. Fechar. Se você testar a bateria independente, cada um vai ter que dar aproximadamente 12,2, 4 volts cada um, sem carga, tá? A partir do momento que vocês põem para carregar, ela tem que chegar naquele valor que ele está falando. Se vocês somarem, ó, 14 volts lá, aquela D lá, no caso, numa só,
somando as duas aí, 14.1, vai dar o valor aí, por exemplo, que está dando 28.2, que é a recarga, no caso, do sistema. Tá ok? Aqui ele está mostrando algumas coisas, ó. Esse tipo de teste aqui que eu vou falar para você, eu vou simular agora para a semana que vem para vocês, vou mandar durante a semana para vocês, para a gente tirar as dúvidas na próxima aula que a gente tiver. Como que eu cheguei àqueles valores sem eu estar com o instrumento na mão? Quais que são os valores que tem que se dar no sistema? Se eu falo, por exemplo, de um caminhão, tá? Ou de uma máquina, depende, no caso do sistema, ela pode ser 24 volts, dependendo, ela pode ser 12. Os automóveis, de um modo geral, tá? Todos eles são o quê? 12 volts. A gente vai ter tamanho e dimensões de baterias diferentes, porque depende, no caso, do tipo de acessórios que ele tem. Mas, em alguns pontos, ele mostra aqui, por exemplo, ó, tá mostrando um tacômetro aqui, ó, tacógrafo, ele está mostrando ali qual que é a alimentação, no caso, está dando lá, 8.84. A medição de alimentação do módulo, ó, quanto que é? Está mostrando, é 1944, esse aqui, 24.5 volts. Então, eu tenho a tensão de alimentação do módulo. Ah, não, e se fosse pegar um sensor? Aí eu tenho que ver no circuito elétrico desse sensor quanto que é. Ah, não. E esse modelo trabalha com 8 volts, 10 volts, ou trabalha com 5 volts. Tem que ver qual que é essa alimentação que eu tenho desse sensor para estar alimentando. Tá? Se for automóvel, todos os sensores, se for sensor, por exemplo, que vai no motor, que vai no sistema de freio ABS, ou que vai numa caixa, alguma coisa assim, vocês vão encontrar aqueles 5 volts, por causa da tensão de alimentação que ele tem, é aquela. Se fosse, por exemplo, um sensor de nível, às vezes eu tenho que ele é, no caso, 12 volts, tá? Que é lá a minha boia, que marca lá o marcador de combustível. Tá? Então eu tenho que estar ligado aí onde eu vou estar, no caso, fazendo esse diagnóstico para poder não se perder. Tá ok? Aqui todo mundo tem algum problema em relação à interpretação de diagrama elétrico aí, alguma coisa? Foi dado isso aí, Marcelo, para vocês, interpretação de diagrama elétrico? Foi passado os diagramas lá. Tá. Eu vou explicar algumas coisas a vocês, as regras que o pessoal usa, no caso, para estar fazendo os testes e eliminando, por exemplo, algumas coisas. Tá? Principalmente quando a gente vai testar central, igual eu estava mostrando aqui. Ele está mandando medição do módulo aqui. Ó. Eu tenho que ver o teste de alimentação da central e tenho que fazer o teste de aterramento da central. Isso é fundamental. Tá? A partir do momento que eu tenho esses dois, alimentação positiva e tenho o negativo, depois eu vou fazer, no caso, os testes de sensores e atuadores, que é a continuidade ou o teste de alimentação de cada sensor e de cada atuador. Olha lá, ó. Aqui ele está medindo o quê? Resistência, no caso, de um marcador de combustível. Tá? O que ele fez lá? Medir a resistência do componente necessitando posicionar o multímetro em paralelo ao componente e sempre com o circuito desligado. Não existe polaridade para ser medida a resistência. Então, está medindo ali, está no tanque, eu vou verificar, é uma resistência, então eu vou verificar. Alguns fornecedores ou fabricantes, no caso de marcadores de combustível, ele vai falar assim para vocês, olha, eu tenho o tanque cheio, vai ser tanto de resistência, o tanque vazio vai ser tanto de resistência, e o tanque, no caso, com meio tanque, vai ser tanto de resistência. Aí, se eu for medir com um multímetro igual vocês estão vendo aqui, ó, ele só vai me dar medida cheia ou medida de estouro, quando estiver, por exemplo, estourado lá um marcador, ou
a resistência. Mas vamos supor que o teu marcador, quando ele está cheio, ele está marcando perfeito. Daí quando ele chega, depois de um tempo, ele cai de uma vez e para de marcar, tá? Pode ser, no caso, um problema da resistência, ou pode ser, por exemplo, um problema do flutuador, tá? Aí é questão, por exemplo, se for flutuador, é uma parte física, daí você vai ter que abrir, no caso, e ver se, por exemplo, a integridade desse camarada, como é que tá, tá? Se ele não está encharcado, se ele não está, deu penetração de combustível dentro, no caso, do flutuador, alguma coisa assim, tá? E aí ele está mostrando a escala que ele está utilizando. Então, tá, ó, nesse caso, temos as opções de escalas ainda que valem de 200 ohms a 200 a 20 milhões de ohms ali, tá? Então, aí depende onde que vocês vão estar utilizando o padrãozinho ali. Fecha isso aqui, gente. Quer ver? Deixa eu só ver um negócio aqui para vocês, ver se vocês viram isso aqui. E esse aqui, gente, é o que está lá no sistema para vocês estarem vendo, tá? Quem quiser dar uma olhadinha depois, é importante que você, quem tem dificuldade, ó. Para medir as grandezas elétricas, é necessário utilizar um aparelho específico para esse tipo de leitura, o multímetro. Ele reúne as funções do voltímetro, que lê os valores de tensão, do amperímetro, que lê os valores da corrente, e do ohmímetro, que mede a resistência. E aí, gente, vocês dão uma sequência, lá na frente vai ter alguns exercícios para vocês fazerem, com ele, no caso, fechado aqui. Então, facilita aí, por exemplo, para vocês estarem entendendo um pouco melhor em relação a isso daí. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso daqui? Marcelo, Luiz Idrissa, Arthur, Ítalo lá. Viu? Oi. Professor, só para entrar nessa aula aí, por onde? Vocês estão entrando... EAD? Vocês estão entrando lá no EAD, não tá? Sim. Tem duas matérias que vocês estão fazendo à distância totalmente, não tem? A de tapeçaria e vidraçaria e a de gestão, não é isso? Isso. Então, lá tem uma disciplina chamada Diagnóstico de Sistemas Automotivos. É eu que estou coordenando lá. Lá eu liberei, tá para vocês, tá lá para vocês verem esse daí, e tem, no caso, a sequência também, no caso que a gente vai ver para frente. Se vocês quiserem, já tem bastante material lá. Beleza. Tá?
Ah, Gente, essa reunião que nós fizemos hoje, aí, antes que da aula de vocês, eles estão fazendo um protocolo, a ver se a gente pode voltar ou não a estudar. Só que, primeiramente, eles vão fazer com um grupo, depois vão fazendo com os outros. Só que isso depende de uma liberação da parte de legislação de saúde. Aí. Então, entrou com um protocolo na prefeitura, a prefeitura vai ver se libera uma quantidade, vamos ver se... Mas isso aí não tem nada certo. Tem a questão da prefeitura e tem a questão, por exemplo, do Estado também, que é um decreto, se esse decreto não liberar, não libera para ninguém ir lá fazer as aulas práticas. Tá? Estamos esperando aí para qual que é a decisão que vão ter em relação a isso daí. Outra coisa, gente, a Tamires andou colocando aí nos grupos em relação a quem não fez a rematrícula. Tem alguém aí que não fez a rematrícula? Tem até o dia 28 para fazer isso. Se alguém tiver com algum débito, gente, de financeiro, entre em contato comigo, que daí o Senai está negociando, acertando a situação, caso alguém tenha alguma dificuldade, para parcelar, acertar essa situação. Tem uma pessoa que só está exclusivamente atendendo essa situação. Eu passo o contato para vocês entrarem em contato com ela. É só via WhatsApp, não adianta ligar lá, por exemplo, no Senai. Eu não sei se aqui o pessoal que tá participando aí já fizeram a rematrícula, mas é importante que vocês façam pelo sistema lá. Se tiver algum inconveniente, algum problema, entre em contato, que tem até o dia 28, só para fechar isso daí, gente. Não sei como é que tá a situação de vocês, mas tô avisando, tá legal? Gente, tranquilo. por hoje seria isso daí. Não adianta a gente se estender demais também. Ítalo, você quer falar? Pode falar. Tudo bom? Tudo bem. Eu não achei a questão do multímetro, eu estou na página aqui e não consegui achar. É na área de trabalho? Você vai lá Você vai na área de trabalho, lá embaixo vai estar lá material de apoio, que a gente chama. É que tem os... Tem os vídeos, né? E depois tem os materiais de apoio. Sim, achei. Lá embaixo está multímetro lá. No meu não tem. Eu vou dar uma olhada. Qualquer coisa. Você tem meu WhatsApp também, não? Tem no grupo. Isso. Qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo. Eu vou entrar lá, ver se está tudo disponível. Tá? Mas é para estar. Ou é o caminho que você está fazendo. Você chegou a abrir toda ela no sistema aí? Apareceu 4 aqui. Apareceu reforço de matemática, inspeção veicular, língua portuguesa, programa de inspeção e mais alguns aqui. Nossa, mas você entrou você entrou no técnico mesmo? Sim. Para você era para aparecer aquele um que nós fizemos lá, comunicação, aparecer esse diagnóstico está aparecendo uma aba só de diagnóstico ou não? Calma aí. Tem uma caixa, você vai entrar lá, vai aparecer as disciplinas que estão disponíveis para você fazer. Que tem os cursos, né? Que é a tapeçaria e certo. A gestão de serviço. Tá. De diagnóstico não está liberado para você aí? Estou procurando aqui agora. Hã? Estou procurando. Alguém mais não entrou? A Marcela chegou a entrar, não, Marcelo? Não, eu estou no celular. O Benhur, alguma coisa, mas ninguém tentou entrar ainda no sistema? Não, nada? Alguma coisa assim? É por entrar no material de apoio, né? Isso. Ó.
Entrei no material de... Ah, agora apareceu mais coisa. Agora apareceu mais coisa, mas... Viu, Ítalo? Oi. Eu vou entrar lá porque eu sou administrador. Eu vou olhar o que está oculto para vocês, o que está disponível. Mas para Agora eu entrei de volta, apareceu mais opções, mas ainda não apareceu o multímetro. Ah, tá. Eu vou fazer o seguinte: o certo para vocês é aparecer esse, na verdade, igual você falou aí, ó. Tapeçaria e vidraçaria, gestão, diagnóstico. E desenvolvimento também vocês estão fazendo desenvolvimento de projeto, não está fazendo com o Giovanni? Sim. Então, esse está aparecendo também, não? Não apareceu aqui. Também não? Mas eu não achei esse de diagnóstico. Ah, não achou? Não. Tá, eu vou ver aqui. Eu tenho que entrar no sistema ver se está liberado para vocês, mas é para tá. O Ok. negócio tá até estranho você ter falado assim, porque para mim já estava tudo disponível para vocês. E foi solicitado para Curitiba deixar aberto lá. Eu só restringo alguns itens só. Tá ok. Tá? Mas qualquer coisa, entra em contato que a gente vai conversando. Tá ok. Tá? Pessoal, vocês sabem me dizer se o restante do pessoal que não está assistindo a aula aí vão continuar? Como é que é? Não falaram nada? Porque tem uma grande maioria do pessoal aqui que tá no grupo, mas não está entrando, né? Eu acho que o Lucas hoje, o Giliade, não estava, porque ele está tendo Aula? aula, né, lá da autoescola. Isso, ele me pediu para mim, no caso, pegar a gravação e mandar para ele. Isso. O Giovanni Presner, que trabalha comigo também, a internet dele é muito ruim, daí que ele entra e sai. Mas ele vai continuar também. Não, sim. Ele... É que tem o pessoal que está entrando com o celular, às vezes, se for no dados móveis, cai. Não, mas lá a internet dele, da casa dele é ruim, que às vezes ele tenta assistir depois. Certo. Eu vou pegar e vou fazendo o seguinte, gente. Eu tô gravando os vídeos que a gente está fazendo aqui e tô subindo para o YouTube. Fica mais fácil de vocês, no caso, não sei se fica mais leve, até mais. Assim que eu termino a reunião, eu gravo e já coloco no YouTube. Daí eu só tenho que mandar o link para vocês, que é privado, lá não é link aberto para todo mundo, né? Aí eu mando no grupo. Beleza. Então tá jóia, gente. Por hoje é isso aí, gente. Tranquilo? Se alguém tem alguma dúvida, a gente está aqui ainda para a gente estar conversando. Caso não tenha. Então tá ok, gente. Boa noite para vocês. Se cuidem. Semana que vem já vou entrando em contato com vocês durante a semana para a gente. Vou dar uma situação de aprendizagem já mando para vocês estarem fazendo, tá legal? Beleza. Boa noite, professor. Boa noite, então. Bom final de semana, gente. Igualmente, para todos Se aí. cuidem, hein?